Glória ao Pai, Filho e o Espírito Santo. O Evangelho de hoje está em Marcos 3, de 20 a 35. Jesus foi para casa e de novo reuniu-se tanta gente que ele não podia comer sequer um pedaço de pão. Quando souberam disso, os parentes de Jesus foram segurá-lo, porque eles mesmos estavam dizendo que Jesus tinha ficado louco. Alguns doutores da lei que tinham ido de Jerusalém diziam: ele está possuído por Beelzebul e também pelo príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Então Jesus chamou as pessoas e falou com parábola: como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide em grupo que luta entre si, esse reino acabará se destruindo. Se uma família se divide em grupos que brigam entre si, essa família não poderá durar. Portanto, se Satanás se levanta e se divide em grupo que luta entre si, ele não poderá sobreviver, mas também será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar suas coisas, se antes não amarrar o homem forte. Só depois poderá roubar a sua casa. Eu garanto a vocês, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como as blasfêmias que tiveram dito, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, pois a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou isso porque estavam dizendo que ele estava possuído por um espírito impuro. Nisso chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor de Jesus. Então lhe disseram: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Jesus perguntou: quem é minha mãe e meus irmãos? Então ele olhou para as pessoas que estavam sentadas ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor Jesus. Maravilhoso, né? Hoje o Evangelho maravilhoso. Hoje é domingo, meus irmãos, hoje é dia do Senhor. Um católico de verdade jamais deixa de participar da Santa Missa. Se não participar, podendo ir, ocorre em pecado grave, mortal, porque é o santo sacrifício do Senhor, a Santa Missa, né? E quem não vai, podendo ir, ocorre em pecado grave. A Santa Missa é o santo sacrifício que a gente oferece a Deus no dia do domingo, dia que Jesus ressuscitou. Então, é o sacrifício incruento de Cristo na cruz. Por isso que é importante demais a gente ir. A não ser que você tenha um parente que esteja doente, está cuidando dele, muito querido, ou você mesmo está doente, ou então mora longe
a igreja não pode, não tem condições de ir andando, não tem automóvel nem nada, então aí tudo bem, está perdoado. Mas se pode e não vai por preguiça, ocorre em pecado mortal. Quem diz isso é a igreja, é os santos padres. Não sou eu, não. Então, meus irmãos, hoje vamos falar sobre esse pecado contra o Espírito Santo, né? Jesus fala que aquele que peca contra o Espírito Santo jamais entra no reino de Deus. Vamos pecar contra o Espírito Santo. O que é isso? Pecar contra o Espírito Santo. Pecar contra o Espírito Santo é a gente rejeitar totalmente a verdade, que é Deus. Você é um cristão batizado e se afasta totalmente da verdade. Não quer saber, faz vista grossa, não quer saber daquilo de nada sagrado neste mundo. Você pecar contra o Espírito Santo. Rejeitar os sacramentos da igreja, pecar contra o Espírito Santo. Muitas pessoas hoje, né, a gente percebe hoje as pessoas não valorizam mais o sacramento do matrimônio, por exemplo, né, o batismo. Isso é grave. Ah, para que isso? Para que batizar? Para que casar? Basta ficar junto, não sei o quê. Meus irmãos, se não fosse para casar, se não fosse para a gente botar em prática esses sacramentos, Jesus não tinha vindo aqui dar a sua vida por nós aqui na terra e deixar implantada a igreja com todos esses sacramentos. Precisamos ter cuidado com isso, para a gente não entrar nessa linguagem pagã deste mundo moderno. Isso é um perigo. Então, se Jesus deixou os seus sacramentos na igreja, esses canais de salvação para todos os cristãos, precisamos buscá-lo com toda a força, buscar com toda a fé. O primeiro sacramento que a gente recebe na igreja é o batismo. Depois vem o crisma. Depois vem a confissão. Depois vem a comunhão, matrimônio. Quem não quer se casar vai adquirir o sacramento da ordem. Vai ser sacerdote, vai ser freira. Depende da vocação da pessoa. Daí por diante. Entendeu? Agora que Deus deixou como canal de salvação, deixou. Temos que ter cuidado com isso, essa linguagem de não precisa casar e apoia tudo quanto não presta. Diz que homem com homem é assim mesmo, tem que ser feliz, não tem problema. Mulher com mulher. Olha, meus irmãos, tomem cuidado, viu? Tomem cuidado porque Deus não deixou assim, não. Deus deixou o casamento entre um homem e uma mulher. E acabou. Não tem negociação, não. Cada um que se policie, porque não é por esse caminho, não. Deus deixou os sacramentos para que a gente se organize aqui na Terra, buscando essa verdade. Seguir Jesus quer dizer isso. A gente ir atrás da verdade e não ir atrás de fábula, de mentiras. Que tá aí, hoje em dia, infelizmente, é o que a gente mais escuta. As pessoas falando bobagem, sabe? Aí, de repente, morre no pecado mortal, sem perceber, às vezes, na ignorância. A igreja é para isso, seus missionários é para orientar essas pessoas ignorantes espiritual, que não entendem desses assuntos. E é por isso que eu digo sempre, uma catequese que nem essa que eu faço aqui, simplesinha, mas verdadeira. Por isso que de vez em quando eu peço para você dar um like, se inscrever, ajudar aí, porque você está evangelizando também. Ajuda a Deus. Quem faz isso ajuda a obra de Deus aqui na Terra. Está fazendo um bem. Então,
se aproximaram de Jesus, no final do Evangelho, né? O pessoal se aproximou de Jesus e disse: olha, sua mãe e seus irmãos estão aí fora, querendo falar com você. Jesus olhou assim para todos que estavam sentados ao redor dele, que onde ele estava era uma multidão grande, né? Que se aproximava dele. Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e botam em prática, obedecem. Esses são minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, daí por diante. Você viu? É assim. Quem ouve a palavra de Deus, coloca em prática, passa a ser irmão de Jesus. Se uma pessoa negar essa verdade que Jesus deixou, que é a igreja, e diz que Jesus é irmão, é pai, é isso e aquilo, mentiroso. Então Paulo mesmo disse, todo aquele que diz que nega a verdade é mentiroso. Fala de Jesus, Jesus, meu Senhor, não sei o que, aquela zoada toda, né? Mas, no fundo, está negando, porque cuspiu na doutrina, passou por cima, pisou e formou a sua própria doutrina, com seus blá 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 deste mundo, e deixou a verdade de lado. Quem são meu pai, meus irmãos, minha mãe? Todos aqueles que ouvem a palavra e botam em prática. Se eu ouço essa verdade, essa doutrina que a igreja nos orienta, deixou para nós viver aqui na Terra, orientado por ela, se eu ouço essa doutrina e eu nego, digo, isso aí não foi bem assim que ele deixou, não. Os irmãos, é complicado. Estou negando a verdade. Estou ouvindo a palavra, mas não estou botando em prática. Então, eu me torno um inimigo de Jesus, em vez de irmão. Porque eu neguei toda aquela verdade que ele deixou aqui na Terra para nós vivermos felizes já aqui. É o reino de Deus aqui na Terra. Se eu nego essa verdade, estou negando o próprio Deus. Então, não tem salvação para mim. Como é que eu vou me salvar se eu nego a verdade? Se eu piso em cima dessa doutrina santa e vou atrás de fábulas que os homens inventaram, suas ideias malucas. Então, não tem como eu entrar no reino dos céus com mentira. Os mentirosos não entram lá. Lá só entra os puros de coração, os verdadeiros. Aqueles que viveram aqui na terra e obedeceram aquilo que Jesus deixou escrito na sua palavra, na sua doutrina. Sede santo como o Pai é santo. E aí, a gente vai chegar lá, meu irmão. E nesse domingo nós nos orientemos por essa verdade, por essa palavra, que nós colocamos em prática. Coloquemos em prática essa verdade purificada de Deus, que é a doutrina da sua igreja, a sua palavra. E essa verdade, nós precisamos nos alimentar dela, nutrir dessa verdade, para a gente viver aqui na terra feliz já. Nós tornamos irmão de Jesus, de Nossa Senhora, de todos os santos e santas que viveram essa verdade.
e a gente se reunir um dia no seu reino, na ressurreição, todos no mesmo cortejo, na mesma fé, na mesma doutrina. Foi para isso que Jesus deu a vida por nós na cruz, para nos unir em torno desta doutrina verdadeira, desta verdade que é a palavra de Deus e a sua doutrina, a sua igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.